Ações performativas para pensar arte pública como patrimônio social é um projeto do Grupo Meio-Fio de Pesquisa e Ação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, formado por artistas, pesquisadores e educadores. Desde 2008, o grupo tem se voltado para práticas reflexivas em arte pública como valor cultural, social, articulando ensino, pesquisa e extensão. Contemplativa ou provocadora de diferentes modos, a arte pública sempre ocupou lugar na história da arte, seja ao ser inserida na paisagem, no sentido de prestar uma homenagem, lembrar uma data, ou tão somente embelezar o lugar, seja quando pensada especificamente para determinado lugar, considerando suas características físicas, dimensionais e de escala, seja no caso de acontecer por interesse público, ao levar em conta aspectos políticos, econômicos e sociais. O fato é que em qualquer dessas situações tem como efeito a ressignificação do espaço como lugar praticado, fonte de referência, expressão e cultura da cidade. Além do zelo que cabe a qualquer cidadão no trato com o patrimônio público, é de responsabilidade dos poderes públicos e organizações privadas disseminar, manter e valorizar as obras artísticas no espaço urbano. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, no artigo 216, inciso 1º, diz que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. É desse ponto de vista poético e moral que o Meio-Fio pensou este projeto de trabalho. Ações performativas para pensar arte pública como patrimônio social, com o objetivo de lançar um olhar crítico, reflexivo, voltado para obras públicas da nossa cidade, mas especificamente chamar a atenção para suas potencialidades e dificuldades, manutenção e deteriorização, zelo e abandono. Qual o lugar da arte pública na nossa cidade? Como ela se dá, se preserva e se reinventa? Para pensar sobre estas questões, este projeto se baseou em 3 ações performativas de natureza prático-reflexiva, envolvendo 3 obras públicas da cidade de Fortaleza, que pudesse melhor demonstrar esse olhar perscrutador, levando em conta a importância histórica dessas obras, o estado em que se encontram e as novas possibilidades de ampliar o campo da arte pública contemporânea como prática social. Diante disso, foram selecionadas 2 obras de nomes históricos da arte brasileira, os artistas Corbiniano Lins e Sérvulo Esmeraldos, e mais a obra projeto Semana de Arte Urbana Benfica, SAUB, do Grupo Meio-Fio de Pesquisa e Ação. Estas escolhas, além de fazerem parte da paisagem e imaginário urbano e social da cidade de Fortaleza, exemplificam
Paradigmas da arte pública do ponto de vista do pesquisador português José Dias. O primeiro paradigma é o da arte em espaços públicos, neste caso representado pela obra Monumento ao Vaqueiro, de 1965, instalada na Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, do artista pernambucano Corbiniano Lins. É uma obra caracterizada pela preocupação do artista em evidenciar as qualidades estéticas do objeto artístico, enquanto obra autônoma em que a paisagem na qual está inserida funciona mais como uma moldura. José Corbiniano Lins foi um escultor pernambucano nascido em Olinda em 1924. Em 1949, iniciou-se como pintor e um ano depois fez parte do movimento de arte moderna do Recife. Em 1952, ingressou e ajudou a fundar o ateliê coletivo da Sociedade de Arte Moderna do Recife e fundou no mesmo ano o Clube da Gravura. Para fazer suas esculturas, o artista utilizava de materiais pouco convencionais, como isopor, material e alumínio. Além de esculturas, Corbiniano produzia também desenhos e pinturas. Suas obras estão espalhadas por diversas cidades do Brasil. Na obra O Monumento ao Vaqueiro, de 1965, técnica escultura em concreto e localizada na Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, em Fortaleza, é visto um vaqueiro montado em seu cavalo dominando um grande boi ladeado por um cachorro. A obra, inspirada no modernismo brasileiro, eterniza o símbolo do vaqueiro e reforça a cultura popular nordestina. O segundo paradigma é o da arte como espaço público. Como podemos ver no Monumento ao Saneamento Básico de Fortaleza, de 1977, de autoria do cearense Sérgio Esmeralda. A obra aqui leva em conta as relações, particularidades
singularidades entre o ambiente e a obra, entre a obra, o ambiente e o público, o que tem a ver com a especificidade do sítio, do lugar. É o que chamamos na arte de site específico. Sérvio Esmeraldo nasceu em 1929 na cidade de Crato, mas morou por muito tempo em Fortaleza, onde faleceu em 2017. Durante sua carreira artística, produziu esculturas, gravuras, ilustrações e pinturas. Sua arte englobava da arte cinética e escultórica, com chapas de aço laqueado. Em seus projetos de escultura, introduziu percepções de tridimensionalidade em obras praticamente planas. Com a arte cinética, embarcou efeitos visuais por meio de movimentos físicos, ilusões de óptica e truques de posicionamento das peças de esculturas. Sérvio explorou também a abstração, a arte construtivista e figurativa. Ao decorrer dos anos, cerca de 40 obras de Sérvio Esmeraldo foram espalhadas pela cidade de Fortaleza. A obra de título Monumento ao Saneamento Básico da cidade de Fortaleza, de 1978, uma escultura em aço pintado localizada na Praia do Náutico, traz consigo o contexto histórico de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade na época. Antes dessa ampliação, os dejetos produzidos pela população eram lançados diretamente ao mar, à altura da Praia Formosa. A obra de Sérvio mostra uma conexão entre as duas pontas da cidade e resguarda em si um momento crucial para a trajetória de Fortaleza. Por último, o terceiro paradigma é o da arte no interesse público, tal como se apresentou na obra Ação, Semana de Arte Urbana Benfica. Neste caso, as relações entre o ambiente e os agentes culturais são de outra ordem, para além das questões de fisicalidade. Estão ligadas às problemáticas espaço-políticas, do espaço social e do espaço público, em que o público é parte constituinte da obra, de sua poética. Desde 2009, o Grupo Meu Filho de Pesquisa e Ação do curso de Licenciatura em Artes Visuais do Instituto Federal do Ceará vem realizando o projeto de trabalho Semana de Arte Urbana Benfica, SAUB, no bairro Benfica, como obra de arte contemporânea de interesse público com o objetivo de pensar e ativar o Polo Cultural Benfica. Com 3 edições, a SAUB já promoveu serviços, oficinas, cursos, conferências, seminários, debates, palestras, filmes, estudos, pesquisas e intervenções no bairro Benfica. Suas ações prático-reflexivas chamam a atenção por efetivar o Polo Cultural do Benfica / Gentilândia como centro cultural urbano da cidade, agenciar os equipamentos culturais dos órgãos públicos e privados do bairro de forma colaborativa para um melhor aproveitamento coletivo de seu uso, ativar os espaços, entidades e projetos educativos e de lazer social envoltos no bairro, oferecer ao bairro opções de fruição, lazer e cidadania que possam contribuir para a formação cultural, conscientização patrimonial, revelação de valores artísticos e construção de novos saberes.
Aproximar as entidades educacionais ligadas ao bairro e contribuir para o alcance dos graus de excelência e ou gratuidade relacionados à arte e cultura. Promover exercícios de cidadania crítica e de cultura de paz. Todos estes paradigmas, representados neste projeto por obras públicas da nossa cidade, tanto herdadas dos nossos antepassados, como produzidas como ação e expressão de novas gerações, fazem parte do nosso imaginário e valores simbólicos identitários. Nesse sentido, entendemos que as ações, performatividades para pensar arte pública como patrimônio social, reafirmam um conjunto de qualidades e capacidades de realização da socialidade em forma de arte, ou seja, da arte pública como espaço de performatividade social, de cidade educadora na esfera pública e destino coletivo. Lei nº 9.989, de 28/12/2012, institui o Plano Municipal de Cultura de Fortaleza e dá outras providências. Seção 2 do Patrimônio Cultural. Artigo 8º. São ações referentes ao patrimônio cultural. 1. Promover a constituição e manutenção de acervos públicos, formados por bens móveis ou imóveis de valor cultural. 2. Estimular o acesso do público aos acervos municipais e privados. 3. Fomentar e desenvolver programas de educação para o patrimônio, de modo a sensibilizar a população à valorização do patrimônio cultural. 4. Garantir o restauro, o uso e manutenção dos bens patrimonializados. 5. Apoiar e incentivar as práticas, representações, expressões e conhecimentos populares tradicionais reconhecidos por sua comunidade. 6. Fomentar as manifestações culturais de natureza imaterial.